Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos. Rapaz, animação total. Animação total. Por quê? Porque hoje tem Fluminense. Meu Deus, que saudade disso aqui. Para. O que é Copa do Mundo? O que é seleção brasileira? O que é isso? Comparado a um amistoso do Fluminense? Rapaz, mas olha, vamos trazer pra você como que vem esse time do Fluminense. Gostei, tá? Acho interessante e te explico por quê. Mas antes, por favor, não se esqueça de arrebenta no like. Dá aquela moral. Arrebenta nesse like, meus amigos. Ontem eu fiquei feliz que um vídeo nosso passou de 2.000 likes. Olha, tinha um tempinho que isso não acontecia, hein? 2.000 likes, meus amigos. Então, muito obrigado a todos vocês. Então, confere se você já deixou o seu like aí e ajuda muito a gente, tá? Sei que nem todo mundo gosta da vinheta, mas pensa, no like é importante. O like ajuda demais. E outra coisa, se inscreve aqui no canal, tá? Ganhamos alguns inscritos, né? Muita gente falando que era inscrito há muitos anos e quando viu não estava inscrito. Então, dá uma olhada aí na sua inscrição. Porque hoje é dia de Fluminense. E Fluminense está aproveitando muito bem, tá? Hoje o dia e já tá deixando muito claro isso aqui. Olha isso, galera. Fluminense deixando claríssimo que o jogo é ao redor dele, né? E não poderia ser diferente. Teremos a estreia de Hulk com a camisa tricolor. E essa imagem aqui ficou sensacional. Rapaz, é nessas horas que eu acho que, poxa, quando eu tiver um estúdio vai ser tão maneiro que eu vou fazer questão de arrumar um Hulk e botar a camisa do Fluminense nele. Né? Vai ser sensacional. Então o Fluminense trabalhando muito bem no marketing, né? Ficou bem legal isso aqui, bem legal mesmo, né? Além dessa imagem, tem outra também, né? Do Fluminense fazendo o convite para todos no Maracanã, porque é a estreia dele, é que já aparece o Hulk mesmo, né? Então, assim, sensacional, pessoal. O marketing do Fluminense é bem legal, cara. É bem legal. Desde o anúncio do Hulk, vem aproveitando bastante aí. E hoje não podia ser diferente. A gente tem um Fluminense montando esse amistoso para mostrar o Hulk ali para a torcida tricolor. Meus amigos, a gente sabe, é um amistoso? É um amistoso. Mas, meu amigo, é o tipo de amistoso que o Fluminense vem, meu amigo, vem com tudo, tá? Olha só. A provável escalação do Fluminense na tela, e aqui dá pra gente analisar bastante, tá? A gente tem Fábio no gol, Freitas e James, né? Então a gente tem ali uma dupla de zaga que lá no começo do ano até funcionou, né? Aí a gente tem Guga, né? Que é o novo titular da lateral direita. Então isso aqui prova mais do que nunca que Samuel Xavier perdeu a sua vaga, tá? Do outro lado nós temos Guilherme Arana, que deve ser o titular, ainda mais agora com a chegada do Hulk. A tendência é que o Arana ganhe mais minutos ainda. Pelo que eu vejo, o Hulk já tem uma influência em relação a esse time do Fluminense, tá bom? No meio de campo, um meio de campo também que já funcionou muito com a gente também, Martinelli, Hércules e Lúcio Acosta, muito provavelmente Martinelli fazendo o primeiro homem, aonde ele vem fazendo, né? Martinelli vem jogando aqui, apesar de a opinião do Careca aqui é que Martinelli, de segundo volante, ele é muito melhor, né? Mas é aquilo, o Fluminense não tem um primeiro volante de um nível como é o nível do time titular do Fluminense. Então Martinelli faz a boa aqui e ele costuma fazer muito bem. Hércules também costuma ser muito bom aqui de segundo volante, né? E a gente tem, terminando o meio de campo, o Lúcio Acosta, que é o cérebro desse time do Fluminense, que é o cara que, meu amigo, o Lúcio Acosta tá nadando, hein? O Lúcio Acosta tá bem. Porque é um jogador, galera, com uma inteligência muito, muito alta. Então, ele acha os companheiros em situações incríveis, né? Agora, olha para esse ataque do Fluminense. Né? Cara, a gente está falando de um quarteto muito forte, né? A gente tem Savarino, né? Que é um jogador aço, apesar de entender e concordar que Savarino parece que na ponta tem vez que ele joga muito, tem vez que ele fica meio deslocado. Só que agora eu acho que vai acontecer uma parada aqui. Então fica comigo que eu vou te explicar. Então a gente tem Savarino, né? Pro Lúcio Acosta distribuir as oportunidades. O Hulk, né? O Hulk jogando mais aberto aqui. Aí sobre o posicionamento do Hulk eu já vou comentar com vocês. E John Kennedy, que não tem como ser outra pessoa, gente. John Kennedy vem a melhor temporada da sua vida e o homem está focadíssimo.
Então, assim, Thiago, o homem gol do Fluminense. Galera, o homem gol do Fluminense é John Kennedy. Né? Não tem como ser outra pessoa. John Kennedy aqui tá jogando muito. É o homem gol, é o artilheiro. Então, assim, meus amigos, é a 9, né? A 9 tá no homem. Não tem jeito. Então, beleza. Agora, falando um pouquinho sobre o Fluminense, cara, ao mesmo tempo que eu falo pra você se guiar por isso aqui, eu te convido a esquecer. Esquecer, Thiago? Como assim? Sim, esquecer. Por quê? Pelo que eu vejo, e pelo que eu vejo das movimentações desses jogadores, exemplo, Savarino, vou usar só Savarino e Hulk, tá, como exemplo. Eles não são o tipo de jogador que fica preso na ponta. Você pode ter certeza que você vai ver o Hulk um pouco aberto à direita, você vai ver o Hulk pelo meio, você vai ver o Hulk pela esquerda, você vai ver o Hulk centralizando às vezes aqui com o JK. Savarino é a mesma coisa, você vai ver ele sempre indo de um lado ao outro. Essa liberdade que, se for de uma forma correta, orquestrada por Zubeldia, isso vai ser talvez a mudança de chave para esse time do Fluminense, onde você terá um ataque totalmente imprevisível. O Hulk tá aqui, tô marcando o Hulk. Caraca, cadê o Hulk que tava aqui? Pô, o Hulk já caiu pro meio. E o Savarino? Não, o Savarino que tá aqui agora. Quem tá lá do outro lado? Então, assim, os 4 jogadores de frente do Fluminense, né, esse quarteto aí, a gente pode ter os jogadores alterando, né? O John Kennedy não muito, mas um pouco também, te explico por quê. Alterando de posição, né? Um chegando pra tabelar com o outro passando nas costas. Gente, assim, eu sei que parece um pandemônio, né? Mas se isso for bem organizado, orquestrado pelo Zubeldia, cara, isso aqui tem tudo para ser um ataque com muita movimentação. E quando eu falo muita movimentação, não é necessariamente muita correria. Não é isso, não entenda isso. Eu tô dizendo em relação à posição. Você olha isso aqui na escalação, mas dentro de campo, tu vai ver uma alternância de posição o tempo inteiro. Então é isso que vai acontecer. Por que eu disse que John Kennedy também pode ser esse cara de mudar de posição? Eu não sei se você sabe, e você não tem obrigação nenhuma de saber disso, mas eu acredito que muitos de vocês sabem também, é que John Kennedy nunca foi 9. É isso. John Kennedy nunca foi centroavante na base. O que o John Kennedy era um segundo homem. É como o próprio Hulk. Né? O Hulk nunca foi centroavante. O Hulk sempre foi um segundo homem, com liberdade ali de circular à frente da área. Né? Então, assim, o que eu quero te dizer é que o John Kennedy pode substituir, pode mudar de lugar com o Hulk o tempo inteiro. Né? E essa posição pode estar errada também. Por quê? Porque o que a gente pode ver, e é o que eu acho que vai acontecer, é muito provavelmente um Lúcio, aí ao lado de Lúcio Savarino, ao lado do Lúcio Hulk e lá na frente o John Kennedy. Então pode ser muito mais um, sei lá, 4-2-3-1, em vez de ser 2 pontas. Eu não acho que Hulk e Savarino serão pontas. Porque quando a gente fala ponta, pessoal, a gente fala muito do jogador que é ponta, que puxa muito para essa direção aqui do campo, olha só. Que puxa muito para essa direção aqui do campo, né? Que chega muito na linha de fundo, é muito extremo, né? Já Hulk e Savarino, não. Eles são jogadores que puxam muito mais para o meio, né? Do que para as pontas. Então, essa formação que o GE trouxe aqui pode ser uma formação totalmente diferente e é o que eu acredito. Eu acredito que Savarino e Hulk, eles estarão muito mais atrás aqui, né? Fazendo aquele meio que chega como surpresa no ataque, do que pontas. Tipo assim, não acredito que vai ter um momento que você vai olhar o Fluminense e o Hulk vai estar aqui, ó, na ponta, lá embaixo. Não, eu acredito que o Hulk vai sempre voltar aqui para receber essa bola, para tentar os chutes de fora da área. Savarino a mesma coisa, fazendo as rotações aqui no ataque. Mas assim, fica para mim a curiosidade de ver o que eles estão aprontando para esse ataque, sabendo que a gente tem tanto o Hulk, que joga por aqui, como também joga por aqui. O Hulk, eu acho que o melhor do Hulk é sempre jogar ao lado do centroavante. Igual, eu tô falando que isso aqui pode ser um 4-2-3-1, mas também pode ser um 4-4-2. Como assim, Thiago? Você puxa o Savarino para o lado do Lúcio Acosta e aqui no ataque você coloca um JK e um Hulk, tá?
Então isso pode acontecer também. Então você tem Hércules, Martinelli, Savarino, Lúcio e lá na frente, John Kennedy e Hulk também fazendo essa transição de quem vai ser o último homem ou não. Voltando para buscar a bola no meio de campo. Cara, assim, é muito difícil falar o que vai acontecer. Porque aqui, se tem uma coisa que não tem aqui, são jogadores com características de ponta. Não tem. Que jogador que tem características de ponta, Thiago? Kevin Serna, Soteldo, Riquelme Felipe, Canóbio, eles são pontas. Só que Hulk é muito mais um segundo atacante do que um ponta. O Savarino é muito mais um meio campista do que um ponta. Entendeu? E John Kennedy é muito mais um segundo atacante do que um centroavante. Então assim, deixa os caras, sabe? Eu só peço pro Zubeldia, não atrapalha eles não, Zubeldia. Tá? Deixa ele jogar bola. Não atrapalha, não. Não fica aí. Deixa. Deixa aqui que os homens sabem o que estão fazendo. Olha esse quarteto, gente. Lúcio Acosta, Savarino, Hulk, John Kennedy. Jesus. É muito bom, cara. É muita qualidade. Ah, não, mas o Hulk já tem 40 e poucos anos. Ah, não, mas... Não, cara, vamos ver, sabe? Vamos ver. Vamos ver. Eu tô animado, gente. Eu tô muito animado pro jogo de hoje, cara. Então, assim, o jogo, né, vai ter a transmissão ali na GE TV, né, pelo YouTube, Sport TV também, o Premiere, né, então é mais a galera da Globo mesmo que vai transmitir essa partida que começa às 8h30, tá? Então, 8h30 da noite, a gente já tem a bola rolando aí para esse jogo, né, essa preparação do Fluminense para essa volta, volta à temporada, né? Esse segundo semestre, não sei como tu quer dizer. Só que eu tô animado, cara. Eu acho que isso vai ser bem legal. Agora, voltando rapidinho ainda para falar de uma situação que eu comentei muito mais sobre o ataque, porque hoje o foco é Hulk. A tendência é que o Thiago Silva, tá? Ele seja poupado, segundo o GE, né? Então a zaga deve ser essa daqui. Vamos conversar um pouquinho mais para a zaga, para o clássico ou para o jogo contra o Bahia, porque aí eu falo mais o que eu penso em relação à zaga e tudo mais. Hoje eu quis dar esse destaque ali para o ataque. Show de bola? Queridos, um beijo no seu coração. Fiquem todos bem, é importante demais ter você aqui, então confere aí o like, os produtinhos que passam aí, né, durante o vídeo. Já falei, você não precisa necessariamente comprar esse produto, mas se você clicar em um desses produtos, vai abrir o aplicativo, você pesquisa lá um produto que você já queira comprar e nos ajuda diretamente aí, tá bom? Então é isso, um beijo no seu coração, muito obrigado, fiquem todos bem e tchau, e valeu, pessoal.